Shri Gurupyo Namaha Harihi Om Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Shri Jagan Mataram Devim Sthitadhi Padmakasanam Hridaya Sagaratitam Gomatim Pranatosmyaham Om. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Na aula anterior, a gente estava conversando então sobre a lei do karma, né, a relação de causa e efeito de todas as ações. E como que a gente pode encarar, né, o estudo do yoga, o estudo do Vedanta, como algo que auxilia a gente no entendimento de mundo. Não necessariamente a gente precisa acreditar ou lidar com esses assuntos todos como se fosse uma crença, né? De verdade, tem coisas que você não tem como provar, né? No Ayurveda, por exemplo, você tem diversas conexões entre alimentos, saúde, humores do corpo, né, que eles chamam de doshas, e de acordo com essas combinações eles determinam o aparecimento de doenças no corpo. Ninguém tem como provar, de verdade. Não existe como você medir essas qualidades dos alimentos e como que essas qualidades se conectam com as qualidades do seu corpo. Mas sabe, tinha um médico indiano na Índia, um médico ayurvédico, e eu estava com ele quando ele estava dando uma entrevista uma vez. E o repórter perguntou para ele assim, esse Ayurveda, ele é uma religião? Esse yoga é uma religião? Uma pessoa de outra religião pode vir se curar? Né? Como que você lida com isso? Né? Então o médico deu uma risada, né? Ele falou assim, não é uma religião, pelo amor de Deus. Né? De verdade, se você olhar de uma maneira superficial para o yoga e para qualquer outra coisa, você pode interpretar o que você quiser. Você vai ver uma figura que o pessoal vai falar que é Deus, com cabeça de elefante e corpo de menino. Agora, superficialmente você pode dizer, né, é uma religião, olha só, as pessoas rezam para Ganesha, né? Mas só uma pessoa muito limitada vai acreditar realmente que Deus tem cabeça de elefante. Só uma pessoa muito limitada vai olhar para uma pedra e vai acreditar que a pedra é Deus. De verdade, essa não é a visão nem do yoga, nem do hinduísmo, né, nem muito menos dos Vedas, que são coisas diferentes. Né? Hinduísmo e Vedas são coisas completamente diferentes. Mas não é essa a visão, entende? Existe um pragmatismo. Nós não sabemos, né, como que esse mundo existe da maneira que ele existe, nós não sabemos de onde a gente vem, não sabemos. E agora a gente tem que lidar com essas questões fundamentais, e na hora de lidar com essas questões fundamentais, eu tenho que ser objetivo. Não é porque eu não sei que eu posso engolir qualquer coisa. Então, existe por detrás dessa tradição védica um tanto que você questiona, que você analisa sobre orações, Deus, medicina, filosofia, você tangencia vários temas. Não com o objetivo de estabelecer nada disso. Lá no estudo que eu estava fazendo na Índia, tinha judeu, tinha católico, tinha tudo, de todo quanto é religião, tinha gente lá estudando. Né? Yoga, Vedanta não tem nenhuma conexão com religião. Mas de verdade, uma pessoa que estuda Vedanta, que está interessada em encontrar uma felicidade, ela naturalmente vai se tornar um pouco mais religiosa. Porque o contato é um estilo de vida que tem uma oração embutida, que tem um contato com algo divino, com algo maior que a gente, é algo saudável. Então, em geral, as pessoas se tornam mais religiosas dentro das suas próprias crenças. Né? Talvez para nós brasileiros que temos uma mente um pouco mais aberta do ponto de vista religioso, seja uma porta de entrada para ouvir sobre o hinduísmo. Mas o hinduísmo e Vedanta não tem nada a ver com isso. O hinduísmo e yoga não tem nada a ver com isso. Você pode praticar o seu yoga muito bem e rezar para Nossa Senhora ou para aquilo que você quiser, né? E ter os seus efeitos da mesma maneira. Para falar a verdade, até melhores. Quando você reza para algo que você acredita, né? Quando você se conecta de uma maneira que a sua cultura
permite, isso com certeza vai te trazer benefícios melhores do que simplesmente adotar qualquer tipo de forma ou oração e etc. por uma moda ou por um grupismo, né? Nós aqui no estudo de Vedanta Yoga, a gente está interessado em uma realidade, em uma objetividade. E faz parte dessa objetividade avaliar a si mesmo e ao mundo. E quando eu olho então para coisas como essa imparcialidade do mundo, né, e eu não consigo estabelecê-la, porque afinal de contas o mundo é muito parcial, né, as pessoas são muito diferentes, as possibilidades são muito diferentes, as pessoas nascem com dificuldades completamente diferentes. Eu não tenho como acomodar isso na minha mente com a lógica que o mundo me oferece. Então, acreditar que o mundo é assim e ponto é muito pouco para uma pessoa racional em um mundo tão diferente. Então, acreditar que a lei do karma existe é mais racional do que acreditar que ela não existe. E para falar a verdade, a todo momento a gente está tentando substancializar essa lei do karma. A gente está a todo momento tentando estabelecer que aquilo que a gente faz no mundo dá efeitos para a gente, e aquilo que a gente recebe do mundo é um efeito de coisas que a gente já fez no passado. A própria estrutura da psicologia é assim também. Você busca como que essa pessoa se sente, as escolhas que ela faz, baseadas no que já passou por ela. E quando você imagina o que essa pessoa vai fazer dali para frente, você imagina o momento presente, o que ela está gerando para ir para frente. O karma só vai um pouco além e diz, tem mais do que o tangível. Existe um lado intangível também, que faz parte desse processo, né, de se autoconhecer, faz parte desse processo de entender o funcionamento do mundo. E assim, a gente entra então no último tópico dessas nossas aulas, que é o entendimento do Dharma, né? Então a gente falou sobre Karma e agora a gente vai falar sobre Dharma. Então Dharma é um assunto muito importante, porque Yoga só faz sentido se ele é capaz de produzir uma vida dhármica, uma vida de Dharma, né? E o que é uma vida de Dharma? É uma vida onde eu olho para ela e eu consigo dizer que eu estou vivendo da maneira como eu gostaria de viver. Isso não significa controlar as pessoas, não. Não significa que eu estou no trabalho certo, estou ganhando bem. Não é esse o ponto. Eu olho para a minha vida, eu olho para as minhas relações, eu olho para a maneira como eu me vejo, e eu me vejo uma pessoa inteira. Eu não me vejo uma pessoa despedaçada, pressionada pelo mundo, pelas pessoas, pelas situações, porque todas essas pressões, internas ou externas, elas são todas estabelecidas por uma ignorância. Elas são todas estabelecidas por uma cessão de poder. Eu deixo as pessoas levarem embora o meu poder, a responsabilidade pela minha felicidade, e depois fico cobrando delas que elas me façam felizes, que o mundo tem que ser assim, não assado, porque é isso que vai me botar em paz. E, obviamente, isso nunca acontece. Então, existe por detrás do estudo de yoga, sabe, da prática das asanas, da meditação, do estudo de Vedanta, um entendimento de um estilo de vida. Um estilo de vida que promove, do ponto de vista relativo mesmo das nossas relações, uma estabilidade e uma serenidade. Então, esse estilo de vida, também é chamado de yoga, né, a gente se refere aqui com a palavra dharma. Então, dharma, na sua raiz, em sânscrito, significa aquele que sustenta. Então, dharma é aquilo que sustenta. Sustenta o quê? A mente do indivíduo. Imagina assim, que a gente vai ao cinema. E a gente indo ao cinema, a gente resolve assistir um filme num shopping, só que está sem vaga. Então a gente para na vaga daquela carga e descarga, sabe, de mercadorias. E a gente vai e para na frente do shopping, na frente daquela placa. Sobe, compra pipoca e entra no cinema. O que vai acontecer com a nossa mente enquanto a gente estiver lá dentro assistindo aquele filme? Isso é um filme do Batman, imagina. Batman aparece. Aí você, que maneiro Batman, né? Olha a roupa nova do Batman, olha não sei o que do Batman. Daqui a pouco o Batman sai de cena, entra uma paisagem e você lembra do seu carro. Porque parou de chamar a atenção, eu imediatamente lembro do carro, porque o carro está parado no lugar errado. E por mais que eu esteja gostando do filme, eu não vou gostar se o carro for rebocado. Vai ser um problema sério. O carro nem é meu. Eu vou ter que arrumar o documento do carro, vou perder um dia de trabalho,
a pessoa vai ficar chateada comigo, a minha esposa, meu marido vai ficar chateado porque eu estou perdendo meu tempo. E tudo aquilo que eu já sei que vai acontecer dentro da minha mente, naquela hora vai se projetando. E estraga o meu filme. Daqui a pouco o Batman aparece de novo, eu esqueço, eu olho. Mas aí eu já começo a sentir um aperto na barriga, que é a memória já daquele sentimento anterior que eu nem consigo mais perceber o que é. E assim, aos poucos, o meu corpo vai adquirindo uma espécie de uma pressão interna. Uma memória emocional, uma pressão. E por mais que eu já esteja assistindo o filme, eu já até esqueci que meu carro está parado no lugar errado, porque eu me acostumei. Eu fico olhando para o filme, sentindo um desconforto. Como se não era para eu estar ali. Como se aquilo ali não estivesse me fazendo bem. Eu já não sei nem mais porquê. A nossa vida não é diferente. Quando a gente tomou essas decisões que corrompem a nossa mente, a nosso estilo de vida, os nossos relacionamentos, era muito evidente. Mas quando o tempo passa, a única coisa que resta na gente é esse desconforto. Então, a gente vive com um aperto na barriga, que a gente não sabe de onde vem. A gente vive com um aperto no coração, que a gente não sabe de onde vem. A gente vive com uma divisão da mente, uma dificuldade de ficar em paz, de ficar num lugar só, de ficar parado, de apreciar uma música, de ver um filme. Porque a mente, ela está dilacerada em todos os carros que a gente estacionou no lugar errado. Porque isso é um carro, né? Você tem um carro no lugar errado assistindo um filme. Imagina uma pessoa que tem 100 carros. E os 100 carros elas estacionam no lugar proibido. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai viver descolada da realidade. Ela não sabe nem que dia é hoje. Você conversa com ela e pergunta por que ela vive e ela responde pelo Facebook, né, a sua resposta. Porque a mente já está tão descolada da realidade que ela não consegue nem entrar em contato com a própria emoção, o que está errado. Então, existe por detrás desse estudo de Vedanta, por detrás dessa prática de yoga, a necessidade de um estilo de vida de adequação. Adequação a uma ordem social, adequação a uma ordem psicológica, pessoal, e uma adequação também a uma ordem familiar. Então, diante da sociedade, eu tenho um papel a cumprir. Então eu vou cumprir esse papel. Por que eu vou cumprir esse papel? Eu não ganho nada, a sociedade me engana. Não, não é assim. Existe uma ordem maior, primeiro. E quando você não cumpre o seu papel, você recebe os resultados disso. E segundo, quando você não faz aquilo que deveria ser feito por você, a mente se divide. O ser humano é um ser social, né? A gente depende um dos outros. Tudo que a gente faz é na base da dependência. O médico depende do padeiro, o padeiro depende do lojista, o lojista depende do engenheiro, um depende do outro. E nesse esquema de dependência total, a sociedade só existe por base nessas normas e padrões básicos de comportamento, onde uma pessoa faz com a outra aquilo que ela gostaria que fizessem com ela. Estabelece uma harmonia diante da sociedade. E o estabelecimento dessa harmonia requer uma conscientização. Uma conscientização diante da sociedade, diante dos animais também, não só da sociedade, diante dos animais, diante das plantas, diante do mundo. Essa conscientização também tem que chegar na nossa família. Como um membro da nossa família, nós temos papéis a cumprir. As responsabilidades familiares têm um outro nível diante das responsabilidades sociais. Talvez eu tenha que continuar o negócio da minha família, mesmo não sendo aquilo que eu quero, porque minha família depende disso. Talvez eu tenha que cuidar de uma pessoa doente. Talvez eu tenha que estar ali para um irmão que não consegue entender nada da vida, né? Só perturba todo mundo, mas eu tenho que estar ali para ele, para ajudá-lo a sair desse problema, né? E é um dharma. É algo que deve ser feito por mim. Por quê? Porque foi me dado dessa forma. É o que se apresenta para mim na minha vida para ser feito por mim. Então, eu me conformo a uma ordem social, eu me conformo a uma ordem familiar. Se a pessoa conseguir fazer esses 2 passos, ela já está meio caminho andado dentro desse mundo do yoga. Não é fácil. É muito fácil a gente colocar os nossos desejos, os nossos prazeres e a ostentação, né, que o mundo defende na frente de tudo isso. É muito fácil a gente querer furar a fila. Afinal de contas, né, o que eu perco furando a fila? Você perde muito. Você não perde pouco, você perde muito. Porque você não tem como furar
a fila internamente, você fura a fila externamente. Mas por dentro, enquanto a gente fura a fila, a gente é uma pessoa medrosa. Toda vez que uma pessoa da fila faz algum comentário, a gente fica pensando que está falando sobre a gente. É uma divisão. É uma divisão que você carrega e que não é necessária. Então, para que o yoga possa funcionar, há necessidade de um estabelecimento do Dharma. O Dharma talvez seja um dos pilares fundamentais, né, para que o yoga realmente funcione dentro da nossa vida. Uma vez que você coloca esses pontos, né, devagarzinho você vai colocando carro por carro no estacionamento, né, tira do carga e descarga e coloca no estacionamento. É como uma mágica. A mesma vida insuportável passa a ser, né, no começo aceitável. Depois passa a começar a ter um bom humor. Daqui a pouco você se sente livre, na mesma família, no mesmo trabalho. Por quê? Porque a mente, ela não cedeu o seu poder. Então, existe uma ordem social, existe uma ordem familiar, e existe também agora, né, por último, uma ordem pessoal. Né? Então, na ordem pessoal, talvez é que o Dharma seja mais difícil. Porque foi tão ensinado pra gente que a gente tem que sofrer para conseguir as coisas, que o sofrimento passa a ser algo até desejável. As pessoas, elas não valorizam, sabe, o seu bem-estar, o seu relaxamento. Ninguém está falando que é para ser preguiçoso. Entre preguiça e relaxamento existe um abismo de diferença. Né? Mas é necessário que eu tenha o meu espaço da maneira com que eu preciso que ele seja. É necessário que eu possa trabalhar de uma forma que eu me sinta respeitado como pessoa e que eu me sinta valorizado, que eu me sinta bem. É necessário que eu me coloque com os meus amigos de uma maneira onde eu contribua para a vida deles e eles para a minha. E não que a gente troque, né, pontadas, reclamações, cutucadas. Essa maneira competitiva que o mundo todo vive, nós incorporamos dentro da gente. E a gente cria uma espécie de militarização, industrialização do nosso pensamento. Então a gente vive, eu sou uma mãe, mas eu sou também o sargento. Sargento, quem é o soldado? Eu. Eu sou o sargento e o soldado. Aí é muito difícil. Padrões de perfeição, de beleza, de sucesso, que nunca foram alcançados por mim, são sustentados pela minha cabeça e me colocam numa verdadeira máquina de lavar, né, durante o meu dia. Então, é necessário que eu crie um espaço para entrar em contato com outro lado meu. Um lado mais espontâneo, um lado mais lúdico, um lado que se faz presente no presente, quando eu realmente estou disponível para aquilo que está acontecendo em volta de mim, para as pessoas e para mim mesmo. Quantas vezes a gente não chega num restaurante para comer alguma coisa e a gente nem sabe o que a gente quer comer? A gente entra numa loja para comprar uma roupa e a gente nem sabe o que a gente quer comprar. É quase que a gente está num processo mecânico. E você pergunta para a pessoa, você está feliz? Ela diz, não. E o que você quer? Ela tem um monte de planos. Um monte de planos, inclusive de se iluminar, de fazer meditações. Aí você pergunta para a pessoa assim, como que é a sua vida? Você tem uma vida que você gostaria de viver? Quando você se relaciona com seus pais, com seus amigos, com a sua família, você vive uma vida que você gostaria de viver? Porque se essa pergunta não está respondida, disciplina espiritual nenhuma faz sentido. O que adianta você meditar lá na caverna dos Himalaias, chegar em casa e brigar com a sua mãe? Não faz sentido nenhum. Então, deixa a gente ir lá para os Himalaias, né? Como todos nós, de alguma maneira, professores, acabamos indo buscar esse conhecimento. E quando chegar lá, alguém vai contar para a gente que você devia voltar e continuar o seu processo lá, onde é a sua casa, onde é a sua família, onde estão os seus problemas. Né? Senão, a busca espiritual vira uma fuga espiritual. Né? Deixa eu fugir dos meus problemas, do meu trabalho, de tudo que me causa dor, para encontrar a felicidade. E a verdade é exatamente o oposto, né? A oposta, porque não adianta fugir. A ignorância vai junto. Para onde quer que a gente vá, a ignorância vai junto. E se tem uma resposta, essa resposta está no momento presente. Está no aqui e agora, sem mudar nada.
como uma boa piada que é capaz de fazer a gente rir, né? Essa semana eu vi uma muito boa, falar assim, como é que eu disse? Judas fazia yoga e Pôncio pilates. De onde vem essa capacidade de rir, apesar de todos os problemas? Ela está com você. Ela não é dada por você através de uma piada. A piada só dá uma batidinha nessa espontaneidade que está aí dentro. E a gente tem que trazer isso de novo para fora. Então, eu faço aqui os meus votos, né, para que você encontre o seu caminho espiritual com o seu professor, onde você estiver, que Deus ilumine você e que libere todos os seus obstáculos e a sua mente para que você possa realmente viver uma vida que você gostaria de viver e poder se beneficiar ao máximo desse conhecimento de yoga e de Vedanta. Né? Muito obrigado por terem me ouvido e nos vemos por aí. Tudo de bom. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om